Lançado de forma despretensiosa, prometendo pouco por se tratar de um filme sem muitos diálogos, Wall-E veio a se tornar um dos maiores exemplos da animação com duplo sentido. De um lado, uma trama superficial com mensagens simples e diretas, sendo nesse caso, o romance entre Wall-E e Eva ideal para entreter o seu público infantil. E por outro lado, as críticas ao consumismo, a falta de cuidado com o meio ambiente e a forma como os seres humanos levam suas vidas. Mensagens duras demais para serem entendidas por crianças, mas que de forma incômoda ainda estão lá. O ano de 2700. A Terra se tornou um planeta praticamente inabitável, com os próprios seres humanos tendo sido obrigados a fugir daqui, incapazes de lidar com o lixo e com o próprio desastre ambiental que haviam criado. Abrigados a alguns milhares de quilômetros de distância da Terra, a vida era relativamente luxuosa e confortável na espaçonave-mãe, mas o desejo de retornar para o planeta ainda existia, e por conta disso, a trama passa a se desenrolar com a chegada de Eva na Terra, dando origem ao filme. Mas, sobre o que de fato é o Wall-E, para além de um romance robótico? São inúmeros os pontos de crítica da obra, mas essencialmente se trata de uma obra sobre a comodidade e como estamos confortáveis em nossas ignorâncias como espécie, incapazes de lidarmos com os problemas atuais do nosso planeta, simplesmente porque não queremos deixar o conforto de lado. Claro que tudo é dramatizado e exagerado na obra, ainda mais por se tratar de uma animação com nuances de comédia, mas é fácil perceber o padrão em todos os humanos remanescentes, obesos, inconsequentes e ignorantes. Nenhum dos sobreviventes se esforça para viver. Nenhum deles se esforçava para buscar qualquer conhecimento para além daquilo que já possuíam. É irreal pensar que a totalidade dos homens era obesa e ignorante, mas é doloroso saber que uma grande maioria deles escolheria viver assim, com a perspectiva de um conforto sem fim. Um grande indicativo disso é a questão de como o alimento é tratado na trama. Por exemplo, todos estão sempre com copos nas mãos em todo o tempo, não sabendo de onde a comida vem ou como é preparada, apenas querem colocar a maior quantidade para dentro o tempo todo. Há o argumento científico de que os ossos humanos naturalmente se tornariam mais porosos no espaço e por isso os homens precisariam de ajuda com a locomoção de qualquer forma. Mas as cadeiras de transporte são uma forma precisa e gráfica de reforçar a ideia de que os humanos haviam se tornado seres acomodados, incapazes de questionar o que lhes estava à volta. No entanto, o problema ainda está longe de ser identificado por completo, muito pelo contrário. A questão da obesidade é apenas uma introdução para um fenômeno muito mais complexo e sério, a espetacularização da banalidade. Como é possível observar pelas fugas e passeios de Wall-E pela espaçonave-mãe, os humanos estavam tão presos no entretenimento que eram incapazes de perceber o mundo à sua volta. A piscina da nave não era notada, a paisagem para fora da espaçonave era ignorada, e nem mesmo os robôs fugitivos teriam passado despercebidos se não fosse pelos avisos nas televisões, que estavam espalhadas por todos os lugares e se certificavam de prender a atenção de todos os moradores de lá, que estavam tão acostumados a viver vidas banais e automatizadas que sequer sabiam definir entretenimento para além daquilo que enxergavam em suas telas, condenados a consumir para sempre o mesmo conteúdo banal de sempre e permanecerem controlados. Existe um terreno imenso para trabalhar o controle privado e o aparente totalitarismo da By and Large, empresa responsável pela fuga dos humanos da Terra. Mas a obra sequer se aproveita disso, com a possibilidade chegando a ser sugerida, mas sendo deixada de lado conforme a história se desenrola. Não são abordadas quais eram as intenções, se é que haviam, nas ações do computador de bordo, que vinha tentando impedir a volta dos humanos para a Terra. Entretanto, mesmo que a aparição das plantas fosse ocultada pelo computador, os próprios sobreviventes não pareciam tão interessados assim em vivenciar outra realidade e abdicar do conforto que possuíam. Eles queriam continuar vivendo uma vida fácil e com entretenimento banal, deixando os problemas para serem resolvidos por outros, em outro tempo. Com base nisso, o que uma animação futurista tão exagerada poderia ter a ver com o nosso presente e o modo como vivemos? A grosso modo, tudo. Embora em diferentes escalas, o homem já se tornou dependente da tecnologia para praticamente tudo em sua vida. Claro que existe um lado bom nisso, facilidades que sequer podem ser mensuradas ou abdicadas em um momento atual. O Wall-E não se trata de uma defesa do primitivismo, do abandonar da tecnologia ou do progresso, porque é preciso reconhecer que os sistemas financeiros, informacionais, de segurança e transporte facilitam nossa vida e fazem com que possamos fazer e ir ainda mais longe.
O problema real abordado pelo filme é o papel da tecnologia como forma de entretenimento primária. Como deixamos que o que é programado/animado dominasse nossos pensamentos o tempo todo, fazendo com que nossa espécie se tornasse dependente e submissa às ações das máquinas. Assim como na obra, onde os homens são incapazes de notar o seu redor por estarem sempre virados para telas, vivemos em uma sociedade que se encontra em um patamar semelhante, onde as pessoas, por escolha própria, passam mais tempo em ambientes virtuais do que reais, com tal tendência podendo piorar ainda mais no futuro. Vide o metaverso. Prazeres físicos vêm sendo deixados de lado cada vez mais, sobretudo pelas gerações mais recentes, fazendo com que a imagem que possuíam nas redes sociais seja mais importante até mesmo do que aquilo que realmente são. Sem falar em casos também extremos, como o declínio da natalidade no Japão, por exemplo, fenômeno fortemente influenciado por tecnologias e pela fixação dos jovens em outras formas de entretenimento, renegando assim relacionamentos e relações sexuais reais. E por que isso é tão prejudicial, visto que cada um faz o que quer com sua própria vida? Usando como exemplo o caso da obra, por estarem tão fixados em um espetáculo cuidadosamente calculado pelo computador de bordo, os seres humanos eram incapazes de perceber o que estava acontecendo do lado de fora da espaçonave, incapazes de perceber que já havia chegado a hora de voltar para a Terra. E assim como esse espetáculo arquitetado na trama, vivemos em uma sociedade igualmente pautada no espetáculo, planejada para retirar o nosso foco das pautas e acontecimentos que realmente importam no mundo, porque uma população distraída é uma população satisfeita. Estamos constantemente sendo bombardeados por conteúdo de baixa qualidade, por notícias tendenciosas que nos dizem que está tudo bem, por mentiras e conteúdo produzido feito cuidadosamente para viralizar. Ocupamos nossa mente com lixo. No fundo, sabemos não estarmos satisfeitos, e diante disso, consumimos ainda mais lixo para tentarmos compensar a sua qualidade. Com isso, não nos preocupamos com o que há de importante e o que acontece aqui e agora. Enquanto rimos de vídeos engraçados, nossas florestas queimam não muito longe. Enquanto vemos vídeos de gatos, pessoas morrem de fome, até mesmo em nosso país. Enquanto assistimos séries, pessoas sofrem pela guerra em regimes autoritários e por preconceitos ao redor do mundo. Obviamente, não é nosso papel como indivíduo resolver cada um desses problemas sozinhos. Mas não é conveniente que estejamos todos distraídos o tempo todo e de diferentes formas, evitando assim uma reação em massa contra qualquer injustiça que poderíamos vir a notar ou sentir? O Wall-E não é uma obra filosófica, nem tenta ser em momento algum, mas tem uma mensagem clara e pertinente. Os humanos foram incapazes de frear a destruição de seu planeta no passado porque estavam muito ocupados distraídos, produzindo lixo. E não estaremos nós, nesse exato momento, fazendo a mesma coisa? O meio ambiente nunca foi uma pauta tão pertinente e lembrada quanto é agora. Entretanto, ainda assim há uma sensação coletiva de que ainda está longe de ser retratada com a importância e com a urgência que merece. O planeta foi destruído na obra, e apesar da semelhança, é necessário destacar um ponto em que a ficção e a realidade destoam. Não temos a tecnologia capaz de nos salvar e nos levar para fora do planeta. Se perdemos a Terra, perderemos tudo. Estamos tão inertes vivendo em uma sociedade do espetáculo, feita para nos entreter e nos segurar cada vez mais tempo em nossos algoritmos de conteúdo, que nos esquecemos do que realmente importa na vida. Esquecemos de lutar por nosso planeta. Esquecemos de lutar por aquelas que amamos ou por tudo aquilo que acreditamos. Vivemos vidas virtuais que não significam absolutamente nada, enquanto o que há de realmente importante escorre por entre nossos dedos. O Wall-E pode ser apenas uma animação taxada como boba, mas se teve uma coisa capaz de nos ensinar, é de que os homens estão ligados às telas, que os fenômenos reais, como o amor, foram delegados aos robôs, o que pode parecer inofensivo na obra, mas em nosso mundo não seria nada menos do que uma distopia assustadora e mais próxima do que se imagina.